Programa Atividade chegando para mais uma edição. São 33 anos, né, de história do Programa Atividade, com a audiência, né, incrível dos nossos telespectadores que nos dão, né, essa condição de sabermos que temos essa confiança do nosso telespectador, que aprecia o nosso programa, os nossos debates, as nossas matérias, essa coisa toda, porque para durar 33 anos não é uma tarefa fácil, né, minha gente? Também temos que agradecer sempre a confiança dos nossos investidores, né, em publicidade, mídia, né? Muito obrigado também pela confiança. Como o Sucos Petri, foi o primeiro a anunciar desse programa há 33 anos e mais um pouco, né, aqui presente nessa bancada. Todos os nossos comentaristas, nossos convidados, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que a dupla Grenal foi mais ou menos nesse final de semana pelo Brasileirão, que vai dar uma pausa aqui, terá uma pausa em função da Copa do Mundo. Eu não vejo a hora de passar a Copa do Mundo e chegar às eleições, e passar as eleições também. É uma grande expectativa no país, né? Bom, o Internacional foi à Bahia e perdeu. Foi ver o que a Baiana tem e não teve coisa boa. Perdeu por 2-0. É uma coisa incrível, né? O Internacional tem atacantes de alta projeção, né, de qualidade, enfim, tidos como craques, como o caso do Borré, que ganha aí, acho que virando 2 milhões por mês, olha só. A gente fica, às vezes, intrigado, né? Como é que um atleta desse consegue desperdiçar tantos lances e tal. Mas o futebol tem dessas coisas assim que a gente não entende, né? Uma caixa preta. Às vezes o atleta até está com vontade de ir embora, ou, né, o seu empresário está dizendo, olha, temos um convite maravilhoso, vamos faturar tanto. E ele, às vezes, para de jogar, porque ele quer o desencanto do torcedor e quer a facilidade do clube para ir embora. Muitas vezes tem um contrato de mais 2, 3 anos. Não estou dizendo que é o caso do Borré, mas isso acontece no futebol. E o Internacional tem o Alessandro também, né, que é um atacante, mas não são efetivos. E o Internacional, que teoricamente poderia, no mínimo, trazer um empate lá da Bahia, de Salvador, veio com uma derrota, né? Diferentemente do Grêmio, que estava perdendo aqui para o Santos e tal. Foi na Arena, um público maravilhoso. Aliás, a Arena deu um show também de espetáculo, né? Luminoso, enfim, muito bacana. Os cumprimentos. Mas o Grêmio, então, venceu o Santos, né? Sem o Neymar. Venceu o Santos foi galgando e venceu por 3-2. Até o TT fez gol. Então, tá aí, a dupla Grenal está junto na tabela, né? Estão... diferença talvez por um saldo de gols, coisa desse tipo, então está aí mais ou menos, estão lá no meio, fugiram da zona de rebaixamento, né? Porque gosta de dar uma beliscada no assoalho ali, tá? O Grêmio já andou ali, o Internacional já andou lá e tal, mas estão fora agora. Silvio Lopes. Zé Silva, o grande problema é o seguinte, né? Eles estão ali e tal, mas estão muito próximos e nada garante. Está muito embolado, né, o campeonato, né? Os dois clubes, estão né? com 21 pontos. E nada garante que eles possam, a partir de agora, ter um desempenho melhor do que tiveram. Só assim, tendo um desempenho muito melhor, eles poderão certamente ter uma ascendência mais consolidada, de forma a nos dar mais tranquilidade de que a dupla Grenal não venha cair de novo esse ano, ou pelo menos um deles venha cair. De qualquer maneira, eu acho que, falando sobre o Grêmio, eu sempre vi que o Grêmio não tinha, uns tempo atrás, aí, 15, 20 dias atrás, não tinha um esquema de jogo que possibilitasse a gente ver que o time treina. O time tem alguns escapes, tem algumas jogadas ensaiadas e tal. O Internacional já estava apresentando isto. O Grêmio apresentou contra o Santos. Eu acho que o Grêmio, se ele continuar nesta melhora em relação ao próprio Grêmio, ele poderá realmente fazer uma posição melhor e se distanciar um pouco desta zona que é muito inconfortável, né? Que é a zona próxima ao rebaixamento. De qualquer maneira, eu acho que o Grêmio tem que prosseguir nisso. Com relação ao Internacional, de certa maneira, decepcionou muito, porque o Internacional, tu falaste no Borré aí, né? Hoje, diferentemente do nosso tempo, José Silva, Sim. Eu me lembro, fui repórter, tu também, muito. Eu me lembro que eu era muito amigo de um argentino que era aqui do Grêmio, chamado Domingo Oberti. E o Oberti, junto com o Humberto Ramos, eram muito meus amigos. Então, naquela época, eu sempre cito isso quando me entrevistam para falar sobre a história do futebol, nós saímos muito, nós éramos muitos amigos, né? Eles tinham lá seus problemas também e muitas vezes eu sempre digo assim, eu tinha que limpar a barra dos dois com as mulheres dele, né, que iam lá no Grêmio para assistir o treinamento e eles não estavam lá. Mas isso é uma outra história. Mas eles diziam assim, ó, eu não posso ficar até mais das 8 horas porque eu vou para casa dormir porque amanhã tem jogo. Isso se chama
comprometimento, Silva. Nós estávamos falando aqui antes do programa, esses caras que vêm de fora aí ganhando milhões e milhões, não tem o mínimo comprometimento com o time, com a torcida, com a história do Grêmio ou do Internacional. A idade deles, Silvio Lopes, está passando, está entendendo? Eles, quando chegam numa idade, passou dos 27, 28, eles começam a pensar num novo contrato, no último contrato, né? E fazer o seu pé de meia mesmo, que já está ganhando muito dinheiro por mês, mas eles têm esse comportamento da profissão do futebolista. Desculpe. Os dois clubes aqui do Rio Grande do Sul, se nós pensar bem, eles tiveram maiores títulos nacionais e internacionais com a maioria dos jogadores identificados com o clube, ou daqui do Rio Grande do Sul, ou aqui do Brasil, mas não do exterior. Quer dizer, quanto mais estrangeiro nós temos, menos capacidade nós temos mostrado de chegar mais adiante. É verdade. Claudio Miro no Internacional, Alcindo no Grêmio, Juarez, tanque tricolor. Olha aqui, tivemos atacantes aí espetaculares. Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. Não é o melhor exemplo. José Vilmar Govinaski. Mas pegando justamente na sequência do que colocou o Silvio Lopes e complementou o José Silva, eu lembro do Benítez. O Benítez morou no mesmo edifício que moravam meus pais, na Travessa Pesqueiro, 1970 e... Final da década de 70, 79. E morou ali do lado do Sauex também, na Praia de Belas. Ali. Exatamente. Depois Augusto Meleque. Exatamente. Ele casou, ele morava com a mãe dele. Mas foi depois que ele se machucou que ele foi morar ali, eu acho. Foi depois, ele já era casado. Ele morava com a mãe dele, na Travessa Pesqueiro. Era um cidadão exemplar perante todos os condôminos vizinhos, enfim, né, do condomínio. Ele era um cara muito querido por todos, porque ele era um sujeito super educado. E era isso, Silvio, ele chegava em casa do treino e ficava em casa recolhido, porque no outro dia tinha jogo. Então, esses bons exemplos, lamentavelmente, não é se perderam. Mas voltando ao jogo, especificamente do Internacional, lá com o Vitória, lá na Bahia, lá no Barradão, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que assinalar, porque foi uma tragédia, obviamente, né, a derrota por 2-0. Não deveria ter acontecido, mas tem que começar com a história do Carboneiro. Gente, a direção do clube tem que tomar providências e tem que doer no bolso do jogador que faz besteira. Aquela história do Carboneiro, tirar a camiseta do clube. Todos sabem, estão mais do que nós, carecas de saber, que tirar a camiseta do clube é proibido. Não joga a partida seguinte. E é um desrespeito ao clube. Na hora que vai fechar ao clube. Exatamente. Vai fechar o cara está sem camisa. Aí ele tira a camisa, quer dizer, pô, ele tem que comemorar com a camisa do clube, afinal de contas. Ele está fazendo aquilo pelo clube, o clube está pagando ele e os torcedores estão acreditando nele. Aí ele tira a camisa do clube. Bom, está representando quem? A si mesmo? A camisa não vale nada, a camisa que é o chamado manto sagrado não vale absolutamente nada. Né? Então, já começa por aí a tragédia, a falta do Carboneiro. Né? Aquele cartão amarelo no Bernabéu, lembra aquele cartão amarelo, aquela expulsão do Tinga, lá em 2005, o jogo contra o Corinthians, que o Tinga foi expulso porque, na visão do juiz, teria simulado uma falta. Um pênalti. Agora, para cavar o pênalti. Agora, o Bernabéu, se olhar, o goleiro se jogou por trás dele, o goleiro pegou as pernas dele, nem tocou na bola. Não foi simulação absolutamente nenhuma, foi falta, teria sido pênalti. Tá, mas vamos lá, esquece falta, esquece pênalti e tudo mais. Não tinha que ter cartão amarelo, até porque ele se levantou, ele não reclamou nada. Mas eu vou te contar uma coisa, eu vi o jogo, eu acho o melhor jogador do Inter, o Bernabéu. Ele é um cara ágil, ele tem visão de jogo, passa bem, chuta bem. Corre realmente bastante. Uma grande aquisição do Internacional. O problema que eu acho que aconteceu com ele nesse jogo, ele é muito reclamador. Ele ficou assim no árbitro o tempo inteiro. Então eu acho que o árbitro, naquele momento, agora tu não dá desafios potencializou. Mas naquele momento. É a mesma coisa quando o árbitro dá um pênalti até o VAR. Aí eles ficam em cima da arbitragem e dizem, não. Que é outra coisa que também deveria ser repreendido. Claro. Tá? Essa coisa de reclamação. Desculpe só um pouquinho. Claro. O que vocês me dizem na hora de cobrar escanteio? Aquilo ali é pênalti, em qualquer lugar do mundo ou não. Porque eles se abraçam, se agarram, se jogam e ali a arbitragem não faz nada. Cobrança de escanteio na área, defesa, ataque,
adversário. Se É abraça um o cara, empurro. Não, Não, é não, empurrão para cá, puxão para lá, é tudo, vale tudo ali. Quando começarem, é isso que eu digo assim, o grande problema do futebol brasileiro, que eu até me ausentei O um consentimento, né? pouco, é a arbitragem, cara. É a falta de Critério. critério da arbitragem. Não tem padrão. Não tem padrão. Tem que então, criar o que se cria nas no imagens. momento É em o que pop. começarem a fazer, como o Silva disse, na área, daquela confusão, tu começar a marcar pênalti, aí eles vão se cuidar, não só o atacante, quanto o defensor. Não, e tem a arbitragem que deixa o jogo prosseguir, e deixa o jogo andar. O outro é mais criterioso, não deixa começar a agressão. É a jogada vencida ou então a falta que já aconteceu lá atrás na origem. Então tudo isso. A regra é faltam uma só, critérios, pô. Faltam regras. Tem árbitro que deixa andar, deixa dar pontapé, o outro não deixa. Exatamente. É o procedimento operacional padrão que falta na arbitragem. Agora, o detalhe também que aconteceu, aí depois veio outro cartão amarelo, né? E aí, claro, na expulsão do Bernabé. Quer dizer, de fato, os astros se desalinharam contra o Internacional no sábado. Essa é a minha conclusão. O Internacional jogou mal? Bom, vamos considerar. O Internacional é um time ruim. Não vamos destacar absolutamente. Podemos destacar, aliás, o Bernabé, podemos destacar o próprio Carboneiro, podemos destacar mais alguém. O Bernabé é mais pela entrega, né? É mais É pela entrega, entrega, é exatamente. pela entrega. Ele se entrega mesmo, ele joga por ele resultado. É um bom jogador e se entrega. É. Isso é Mas verdade. o Carboneiro também, só que o Carboneiro é muito fominho, o Carboneiro tem que ter juízo, tem que criar juízo. Mas é um bom jogador, tem velocidade e tudo mais. Alejandro, perdeu um gol feito. Tá? Nota dissonante. Bom, o Borré não sei mais o que está fazendo no Internacional. Se der o Borré de graça, é lucro, porque deixa de pagar 1.800.000 para esse rapaz que não está fazendo nada. Discutiu a questão do comprometimento. Eu vou contar uma coisinha assim, um minutinho, porque eu contei num programa nosso lá outro dia e deu muita repercussão. A questão do comprometimento. Em 1972, o Santos veio aqui jogar contra o Grêmio no Olímpico. E o Brasil tinha sido campeão mundial e tal, veio toda aquela turma, Clodoaldo e tal. E eu fui fazer uma entrevista para o jornal O Globo, que eu trabalhava com o Pelé no hotel Umbu. Hotel Umbu na Farrapos, que o São Rafael não tinha sido ainda criado. Então, Silvas, eu cheguei lá, era 8h30 da noite, num sábado, estava o Clodoaldo na coisa, estava eu e um repórter do Jornal do Brasil. Aí eu disse, olha, Clodoaldo, precisamos pegar o Pelé, fazer uma entrevista com o Pelé. Ele olhou para o relógio e disse, olha, gurizada, ou gauchada dele, disse, são quase 9 horas, o Pelé deve estar deitado por causa do jogo amanhã. 9 horas da noite. 9 horas da noite. Aí ele disse, ó, mas eu vou subir lá, que se ele não estiver dormindo, aí ele vai vir atender vocês. O cara desceu, Zé Silvas, de pijama e de chinelo para nos atender. Pelé, meu. Olha o comprometimento, olha a humildade, né? São histórias assim que não acontecem mais, né? Hoje é um desfile de moda, de cabelo, São de celebridades, brinco. celebridades. Celebridades, não é? Naves, automóveis caríssimos. Caríssimo. Na verdade, o jogador de futebol, ele deixou de ser jogador de futebol e passou a ser um personagem. Né? Faz uma personagem. Então, isso aí realmente tá difícil de lidar. O torcedor, o sócio do clube, todos, na verdade, que estão ao redor, estão vendo que virou um circo, na verdade, né? Não é mais um espetáculo de futebol. E tem realmente, lamentavelmente, tem muito dessas dissimulações, dessas possibilidades, dessas situações, né, de simularem faltas para conseguirem até um pênalti e coisa do gênero. Mas o juiz errou ontem ao dar aquele veredito ali, aquele cartão para o Bernabé. E o segundo cartão culminou com a expulsão. E, lamentavelmente, eu considero o jogo de sábado do Inter com Vitória, é uma tragédia, obviamente, mas eu considero um acidente de percurso. Agora, domingo que vem, dia 31, vamos ter o Bragantino, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Inter estava ajustado, o Inter estava realmente, o Pesolano estava acertando, mas teve que jogar com as peças que tinha, teve que botar o Borré em campo. Está indo embora o Pesolano também, né? Está indo embora. Não sei, tu acha que está indo embora? Ele foi convidado para assumir a seleção depois da Copa. Pois é, esse é o Mas problema. vai largar um rabo de foguete desse aqui e vai ganhar um dinheirão lá. Aí para não outra tem, Copa, não... ele vai trabalhar para outra Copa do Mundo. Aí não tem outra opção. Aí realmente é o que Perde apresenta. 2, 3 partidas para ver o que acontece com ele. Ele é muito bom, muito querido, eu acho ele muito competente, mas enquanto está mostrando serviço. Mas a equipe cai, se por ventura aconteça isso, ele vai para as orações do torcedor. Não, na verdade, o que acontece com todos os técnicos, né? Olha o Renato que está sofrendo lá no Vasco, né? Então,
Nós temos essa situação em que o técnico, se ele perder uma, duas, três, já começa a se despedir do Mas clube. você viu lá que o torcedor vaiando, apupando lá o Renato? Porque o que o Renato fazia? Tipo assim, é lá dentro. É lá dentro. Eu não tenho instrumento, não tenho ferramenta. É lá dentro. Mas o Renato, eu até gostei do comportamento do Renato, sabe por quê? Ele tomou até um copo d'água nas costas e não reagiu. Ficou frio. Foi exatamente. Amadureceu, Renato estava Amadureceu, exatamente. Mas é isso aí. Mas com esse dinheirão que ele tem que amadurecer. Se não amadurecer. Amadureceu a carteira, bom. Meu Deus do céu, não sabe onde é que vai botar. Vamos adiante, então, falando do Banrisul, minha gente. O nosso banco aqui do estado do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que o Banrisul apresenta o Banriway. Olha só. A conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Veja aí. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, vamos adiante, dizendo que o Grupo Zafra se caminha aí para o centenário. Estava fazendo 91 anos em 2026 e daqui até o centenário é rápido, né? Porque o grupo é grande, é pé no chão e é de vanguarda, né? É um modelo de grupo empresarial, o Grupo Zafra, que nos orgulha muito a todos nós gaúchos. Muito bem, economizar, minha gente, você sabe que é comprar bem. E tudo isso você faz no Grupo Zafra, nas lojas do Grupo Zafra, onde sempre se diz que economizar em função do grande mix de produtos, né? Da apresentação dos produtos, o valor desses produtos, a segurança, né, do cliente nas lojas, nos estacionamentos, só coisa boa. Grupo Zafra. Então, economizar é comprar bem. Veja a mensagem aí do Grupo Zafra. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. É o mais vendido, o mais consumido, né? Suco de laranja, o suco de uva, água de coco, tudo 100% natural, sem adição de açúcares, sem conservantes. Saúde pura, né? Só vitamina, né? E na hora da sua atividade física, especialmente, minha gente, sempre uma água de coco para hidratar o seu organismo é o melhor caminho, tá bom? Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A bebida do ano inteiro. Muito bem. Adiante vamos. José Vilmar Govinatsky. Pois olha, nós estamos com uma situação bem inusitada em relação a essa tal de visita de Flávio Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu confesso que, para mim, não está claro. Eu não vejo pauta, não sei qual é, se vai ser uma visita transmitida lá com a presença de jornalistas, se vai ter realmente
Eu acho que é uma diplomacia mais da parte do informal. candidato, né? Porque ele não é nada. Ele é senador. E travar laços com o governo americano, entende? Porque o governo americano, o Donald Trump, sabe-se que ele é oponente do nosso governo o atual, né? O governo federal. Então, tem muita identidade com a família Bolsonaro. Exatamente. Né? Então, acho que é por esse caminho, mais ou menos, que ele pediu essa audiência lá e, enfim, eu acho que é nesse campo. Mostrar prestígio com o presidente americano. Não só isso, não é, Silvas? Eu acho que também a recíproca, né, do próprio Donald Trump, né, de prestigiar, né, de mostrar também que prestigia o Flávio Bolsonaro. Né? Então, isso aí veio num momento de bastante também turbulência no sentido daquela história dos valores cobrados por Flávio Bolsonaro para o patrocínio do filme do Jair Bolsonaro. Então, essas coisas a gente sempre tem que ficar com um olhar mais atento, assim, mais límpido, porque, na verdade, o que nós estamos vendo é uma situação onde as próprias articulações no mundo todo estão se encaminhando. Eu sempre falo aqui com bastante propriedade, pelo menos na minha convicção, de que estão se encaminhando para que o mundo reflita sobre as ideologias. Porque desde o marxismo até hoje, a gente está vendo assim que as ideologias elas foram se encaminhando e foram se abrindo e foram se colocando frontalmente em oposição. E nesse aspecto, nesse campo das oposições, a gente já nota claramente quem são os mandatários, os estadistas que têm uma posição ideológica e quem tem outra. Né? No Brasil isso está muito claro. Não era tão claro logo depois que houve a Constituição Federal, depois começou a se acentuar, lá pelas tantas entrou o PSDB, que parecia ser uma coisa, mas no fim acabou também já divergindo para outra, e no fim hoje nós temos assim, um grupo de partidos que são claramente alinhados com a chamada esquerda e um grupo de partidos claramente alinhados com a chamada direita. E nesse aspecto, Trump está fazendo digamos assim, um filtro no comportamento dele, né, do que é direita e do que é esquerda. Nós temos um país, por exemplo, no mundo que fez o tal de Brexit, saiu da União Europeia, porque não estava concordando com o alinhamento da União Europeia em relação à esquerda, principalmente comandado lá pela França e outros países, até a Alemanha, né? E de repente nós estamos vendo na Inglaterra uma grande manifestação pública que ocorreu no mesmo dia, no mesmo local, da direita e da esquerda. A direita representada pelos conservadores e a esquerda mais representada pelos imigrantes, até com bandeiras da Palestina. Enfim, e isso para mim, assim, o que o Donald Trump está tentando, ou a ideia dele é fazer justamente, dizer assim, com quem nós estamos alinhados, porque aquela frieza, como ele recebeu o presidente Lula, até deu um passo para trás para não deixar que acontecesse uma aproximação maior, um abraço, coisa assim, né? Deixou bem claro que o meu alinhamento é este e não aquele. E agora, com esta audiência, embora seja em caráter não, digamos assim, de estadista, embora o Flávio seja o senador da República, mas é uma audiência informal, onde ele quer dizer, assinalar, diz assim, ó, aqui está a minha assinatura. Eu estou alinhado com A e não com B. Né? Demonstrei isso anteriormente e vou demonstrar diferentemente agora. Para mim é um recado apenas, né? Onde Trump, está se colocando, né, como o fiel da balança. Muito bem. E aí, Silvio Lopes? Em termos de digamos assim, convívio dos países, né, naturalmente, ao longo da história, a diplomacia se dá na questão digamos assim, das semelhanças ideológicas, né? E, por exemplo, assim, o presidente brasileiro ofendeu pessoalmente o presidente americano. Né? Então, ele partiu para uma agressão. E isso, do ponto de vista diplomático, é inaceitável. É por isso, por exemplo, que o Trump está falando agora com o Flávio Bolsonaro, exatamente aquele pessoal que tem agido dentro da margem diplomática das relações entre os países.
O presidente brasileiro atual, né, ele parece que ele não tem esse jogo de cintura, tanto tempo, tantos anos, né, na política, mas não consegue trabalhar, não consegue absorver a contenda, ele não consegue ser contestado, não consegue que haja uma outra ideia que não seja a dele e do grupo dele. Então isso é muito ruim para o Brasil, né, porque na verdade ele está representando o país. E o Trump chama naturalmente o Flávio porque tem a impressão de que o Flávio de repente venha a ser o próximo presidente da República. Sobre isso, José Silva, sai uma pesquisa agora, a BTG Nexus, agora no fim da tarde, e vamos falar depois, né, que eu acho que tem aí os comerciais, uma pesquisa. Eu sou contra a pesquisa hoje, por exemplo, no momento como hoje. Na próxima eleição, um mês antes da eleição, eu acho que é possível. As coisas estão mais definidas, os candidatos também estão. Agora, a pesquisa agora, atual, nesse momento, ela acaba naturalmente orientando e fora do tempo ao eleitorado. O que se imaginava que aconteceria nas pesquisas, que saiu recentemente, divulgada pelos veículos que são tidos como veículos da esquerda, né, e tal, como a própria Rede Globo, é o que se fala no país, não são todas as notícias são divulgadas por lá, mas a própria Rede Globo diz o seguinte, que essa situação do Bolsonaro, envolvido com filmagem, né, com Vorcário, etc., não mexeu nada. Não mexeu nada. Segue tudo, mais ou menos, não deu um prejuízo na sua imagem, está compreendendo? Ele tem um pouquinho assim, então mais ou menos tecnicamente empatados, como se diz. Então, sorte dele também, né? E eu acho que também não cometeu nenhum delito, né? Se foi feito um filme do Michel Temer, do Luiz Inácio Lula da Silva, por que não fazer o filme? Acho que é um inoportuno fazer filme do Jair Bolsonaro agora, aqui e tal, dentro dessa crise no país todo aí. Mas, enfim, isso não é um crime, ir atrás de recursos para fazer um filme como foram feitos de outros presidentes. Então, não pode também dar um prejuízo lá na hora da urna, porque ele não cometeu uma irregularidade, um ilícito, está compreendendo? Tudo bem, é mais ou menos por aí. Bom, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui agora exatamente, minha gente, de Olina Essência de Vida. Olha aqui, Olina é um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares. Então, se liga aí com uma Olina sempre, né, na sua bagagem, na hora de viajar, né, na sua casa do campo, da cidade, da serra, enfim, no corporativo, no escritório, consultório, sempre Olina, a presença de Olina nunca faz mal, é benéfico, né, porque qualquer indisposição você tem aí Essência de Vida Olina, Laboratório Vesp Centenário. Adiante ainda, vamos dizer que nós temos que falar aqui da TAP Transportes Aéreos Portugueses, tá? Que é um negócio fantástico, né? É uma companhia aérea de primeira grandeza que diz o seguinte, que os encantos e a gastronomia das terras portuguesas estão acessíveis aqui, porque você embarca em Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, com 3 frequências por enquanto, já um projeto de 4, talvez para fim de junho, 4 frequências, Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre, pela TAP Transportes Aéreos Portugueses, tá bom? De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo sem escalas, 11 horas de voo sem escalas, saindo do aeroporto Salgado Filho, descendo em Lisboa. De lá fica em Portugal, Europa ou qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Então, esquece Guarulhos, aquela confusão, caminhar, tortear lá, que é muito ruim. Se você pode embarcar em Porto Alegre pela TAP Transportes Aéreos Portugueses e descer na Europa, Lisboa. José Vilmar, o que mais podemos falar? Pois é, olha, notícia não falta, não é? Mas ainda a questão assim do Flávio Bolsonaro, só para dar um toquezinho mais para finalizar, né, eu diria o seguinte, que eu acho que alguma coisa respingou, Silvas e Silva, alguma coisa respingou. Essa pesquisa, né, ela pode ser uma fotografia, um retrato momentâneo dessa situação que deu uma sacudida. Deu uma sacudida porque tudo, na vida da gente, assim, quando cai uma notícia de impacto, a reação sempre ela é instantânea. É a chamada reação primária. Depois, então, de elaborar, de refletir, aí pode ser mudadas as opiniões. Eu sou contra as pesquisas. Eu acho que as pesquisas, elas induzem, elas fazem tendenciosidade, elas criam tendenciosidade e elas fazem mal para a cabeça do eleitor, para o eleitor fazer realmente o juízo de valor. E o que me chama a atenção, José Silvas e Silvio Lopes, é onde estão os eleitores de Lula. Isso me chama a atenção.
Eu não estou fazendo aqui uma apologia eleitoral mas quando sai na rua o presidente Lula, e isso não é de hoje, tá? Não existe uma empatia, uma simpatia, uma receptividade. Não existe. É isso que me chama a atenção. Agora mesmo, parece que foi na Bahia, ele teve problemas lá. Bahia, Foi na Bahia, né? Salvador. Teve problemas e tal, foi xingado. Na Bahia, etc. que era o reduto exatamente, eleitoral deles. né? Nordeste, enfim, né? Lugar do Jacques Wagner, né? Exatamente. Então, isso me chama muito a atenção. Onde estão os eleitores de Lula? Porque quando Lula sai na rua, a gente não vê os eleitores dele fazendo aquela festa, fazendo aquela receptividade, né? Fazendo aquela demonstração, né? de grupo grande, né? De multidão. Não vê, a gente via isso antigamente. Lá na década de 90, quando o PT teve o seu ápice todo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, etc., a gente via, assim, o PT fazia um comício, lotava, não é? Era as pessoas, inclusive, com carrinho de bebê, lá no carrinho de bebê, uma bandeirinha do PT. Isso aí refletia exatamente na urna. E refletia na urna, não tinha dúvida. Hoje a gente não vê. Então, eu considero assim, talvez, hoje a gente está uma discussão muito grande, isso aí tem que levar essa discussão a sério. Tem vários municípios no Brasil, principalmente na região Nordeste, onde o povo é mais necessitado, que a população tem um percentual maior, já passa da metade do percentual de pessoas que vivem só do Bolsa Família e que não tem outra atividade, até porque é proibido. Então, o grupo economicamente, né, ativo é muito pequeno. Talvez seja esse o reflexo. Essa população não vai para a rua recepcionar o presidente Lula, mas o voto está garantido em função desse assistencialismo que se tornou permanente, uma coisa que tinha que ser provisória. Então é isso que eu fico botando na cabeça. Mas onde é que está o eleitor do presidente Lula? Onde é que está a manifestação do eleitor do presidente Lula? Ela na rua não é, a gente vê que não é. Então seria a manifestação aquela muda, que é do beneficiário do Bolsa Família, que vai lá e confirma dele o voto com medo de perder o Bolsa Família caso a oposição seja eleita? Seria essa? Então fica a indagação da minha parte. E aí, Silvio? Quando foi presidente, o contendor do presidente atual, existia o Auxílio Brasil, sempre existiu assistencialismo. Aliás, José Silva e Govinatsky, esses projetos de Estado de bem-estar social, o assistencialismo do Estado, para proteger as pessoas mais pobres, começou no século XIX na Alemanha, com um chanceler de ferro chamado Otto von Bismarck. Só que aquele projeto do Otto von Bismarck na Alemanha, naquela época, 1800 e pouco, ele naturalmente ele era um projeto que fazia exatamente aquilo que nós entendemos que deva ser feito aqui. E obrigatoriamente ser no papel. O camarada vai ter um certo período de tempo em que ele vai receber esse projeto. Nesse período de tempo, o governo e a pessoa que é beneficiária, lá na Alemanha funcionava assim. Eles tentavam arrumar um emprego, uma colocação para essa pessoa. E 92% daqueles que ganhavam assistencialismo nesse projeto alemão saíram do projeto. Só que aqui no Brasil é o contrário. As pessoas ficam e vem mais gente incorporando, porque eles deixam de procurar o emprego, deixam de ter essa visão de ganhar com o suor do rosto o seu salário e passam a depender do Estado. Então, essa é a grande tragédia do Brasil. Hoje nós temos 100 milhões de pessoas, Gilmar e Silva. 100 milhões de pessoas é metade da população ativa no Brasil, mais da metade, ganhando Bolsa Família, pessoas fora do circuito econômico, fora da estrutura econômica, perdendo em dignidade, em honradez e sobrecarregando as estruturas financeiras do Estado, seja na prefeitura, seja no Estado e seja na União. Então, essa é a grande tragédia que nós temos no Brasil hoje. Tudo bem, vamos adiante falando aqui do Grupo de Paulo, né, minha gente? É um negócio fantástico, uma organização singular, né? A presidência é o empresário Paulo Jeremia. Aliás, vou dar uma dica para vocês, tem um vinho Paulo Jeremia, vale a pena, hein? Degustem, vá nas lojas aí de Paulo, né? Do Grupo de Paulo, dos galetos de Paulo, melhor galeto do planeta, e deguste um vinho Paulo Jeremia que você vai adorar, vale a pena, tá bom? Vinho Paulo Jeremia, olha só,
maravilhoso, um tinto espetacular, por exemplo, sensacional. Olha aqui, minha gente, existem marcas que servem refeições e existem marcas também que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. É um negócio maravilhoso, delicioso, um galeto Di Paolo. Saboreie, aproveite. Lojas muito confortáveis, né, climatizadas, tudo de bom. Perfeição absoluta nas lojas do grupo Di Paolo de Galetos. Tem o Expresso Di Paolo também, que você faz né, mais ou menos de acordo com o seu apetite, o seu prato também, né? É um negócio muito legal, absolutamente, tá bom? Então tá. Aí adiante vamos então, dizendo que nós temos que verificar aqui, uma olhadinha agora nas eleições gaúchas aqui, né, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que ver aí o Senado. Eu tenho candidatos aí que a gente não acredita para o Senado, né, de políticos até por excelência, aí, mas para ir ao Senado é o outro caminho, de deputado estadual e deputado federal. E temos aí para o governo de estado, evidentemente, deputados estaduais e a presidência da República, evidentemente. Nós temos aqui, então, para o governo de estado, Silvio Lopes, como é que tu estás enxergando o quadro atual? Silva, eu acho muito cedo ainda, viu, em relação às eleições, né? Sim, mas eu vejo. Mas isso passa muito rápido. Isso passa muito rápido, mas na verdade eu acho que depois da rádio e TV dá uma mudança, aí o pessoal entende melhor. O candidato da situação hoje, como é o vice-governador? O Gabriel Souza. O Gabriel Souza, ele é um candidato forte, porque ele tem toda a estrutura do governo, né? Tem o apoio, naturalmente, do atual governador e de todas as bancadas que estão aliadas ao projeto do Eduardo Leite como governador. De qualquer maneira, eu vejo que é muito cedo isso aí, porque eu quero ver quem será o candidato da esquerda, né, aqui no Rio Grande do Sul. A Juliana Brizola. Se ela vai ter, isso que eu digo, se ela vai ter exatamente o estopo de conseguir chegar lá na eleição, crescendo do ponto de vista eleitoral, junto ao eleitorado do Rio Grande do Sul. Eu acho que hoje, pelo que eu sei das pesquisas que estão aí, o vice-governador está liderando a pesquisa, né? Então, essas pesquisas informais que estão sendo feitas. De qualquer maneira, vai ser, eu acho que uma batalha bem forte, né? Nós temos experiências aqui no Rio Grande do Sul sobre os governos petistas, né? Então, eu acho que realmente essa experiência que temos com os governos petistas poderá ser também, de certa maneira, um fator determinante da opção do eleitor na hora de votar lá em novembro. O Gabriel Souza é um candidato muito preparado, ele é vice-governador, né? Tem o respaldo do Eduardo Leite, que é o governador, política. Muita habilidade, né? Tem uma composição partidária muito interessante, tem a Juliana Brizola, que será então a representante, né, a pedido do próprio presidente Lula, que o Preto declinasse da sua candidatura em benefício da Juliana Brizola, que é PDT, e tem os seus aliados também, né? PSOL, PT, etc. e tal. Então, vamos ver o que acontece. É cedo, como diz o Silvio Lopes, mas é um cedo que passa muito rápido, porque nós estamos aí nos encaminhando para junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Daí vem a campanha de rádio e TV, onde o pessoal mais ou menos examina mais detidamente currículos e propostas. E tem também o Zuco aí, que tem o lado do PP, que também o PP hoje é o que ostenta o maior número de prefeituras no interior do estado. E tem como a sua vice será uma das líderes do PP, né, no Rio Grande do Sul, que é da família Kovács, né, do Kovatinho, que é o presidente do partido, etc. Então, a família que tem uma tradição no Partido Progressista, né, nos progressistas, e o Zuco também vem mostrando, nem digo habilidade, mas vem mostrando também uma ascensão, né? Atenção muito do eleitorado e tal, parece que se posiciona muito bem, é um deputado federal, então está entroncado o negócio ainda. Mas eu acho que temos aí 3 candidatos, teoricamente o Gabriel Souza deve ser assim, o que está mais pontuado, diremos assim, pela essa condição de ser o vice-governador do estado, ser muito bem preparado, é um intelectual, e tem o respaldo do próprio governador Eduardo Leite. Então ele é um candidato forte e muito bem preparado. Os outros têm que andar muito, correrem muito para superar aí o Gabriel Souza. Eu ainda vivi para ver o PT, o Partido dos Trabalhadores, não ter candidato para governador no Rio Grande do Sul.
Foi uma determinação do, Pois é, do para te ver uma presidente coisa, Lula. porque aqui foi a raiz que realmente fez com que houvesse esse afloramento. A nascente, do PT, né? a nascente, Foi. crescente É. do PT foi aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo Porto Alegre. E eles perderam naturalmente essa essência toda, né? E se reflete exatamente não tendo um candidato deles, né, para ser candidato a governador. Eu vejo duas situações assim, rapidamente colocando a minha visão, eu vejo 2 pontos assim que vão ser decisivos, né? A escolha do vice, para cada uma das três possibilidades que existe, né? Juliana, Zucco e Gabriel, a escolha do vice e também os debates. Os debates, o gaúcho assiste os debates. O gaúcho acompanha, nós já vimos o candidato perder no debate. Perdeu a eleição no debate, mais de uma vez. Então, para mim, são esses 2 fatores ainda que serão determinantes daqui para frente. Sem dúvida, realmente, o debate ele mostra muito, né, o perfil, o programa, né, muitas vezes a competência, né, a presença, né, na hora de um discurso, de um debate, né, que é o debate que nada mais é do que um conflito, né, num bom sentido, entre candidatos, evidentemente, cada um mostrando a sua postura, a sua envergadura, seus propósitos, seus programas de governo, né, a competência absoluta, né, de estar na tribuna e dizer e discutir com seus adversários. Isso tudo em bom tom, eu estou dizendo, evidentemente. Então, é um momento muito importante o debate de candidatos, que sempre tem muita audiência, né, os debates nas campanhas aí, porque realmente valem a pena, né. Vamos adiante, então, dizendo que nós temos aqui que dizer que saúde passa por ovos orgânicos também, tá bom? Aí eu estou falando do Sítio Gigante, né, comandado lá pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, onde são produzidos esses ovos orgânicos, né, ovos grandes, o jumbo, tal, são ovos maravilhosos, né, sabores diferenciados por toda a competência desse sistema, né, que prioriza o bem-estar animal. São galinhas criadas soltas com acesso à pastagem. Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas que recebem antibióticos, galinhas que não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Daí o Sítio Gigante, então, mostrando essa competência desses ovos maravilhosos do Sítio Gigante. Esses produtos estão sempre disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus, ali na Secretaria da Agricultura, tá bom? Na Avenida Getúlio Vargas. Nas quartas-feiras, pela tarde, e aos sábados pela manhã. Também tem lojas, floriculturas, agropecuárias, também você encontra os ovos orgânicos do Sítio Gigante. Ou também você pode contatar pelo 998365-337. 998365-337, Sítio Gigante, ovos orgânicos. Vamos adiante ainda, falando da Sicredi. Sicredi, eu estou falando de Sicredi Origens RS, onde você é um sócio, né? No final do expediente do ano, né, você tem aí os seus dividendos. Você tem os seus dividendos aplicados na sua conta, lá né, onde você é um sócio. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi Origens RS. Olha aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Então tá, estamos aí com 13 minutos para o fechamento do nosso programa. E vamos adiante um pouco. Então, meu amigo Silvio Lopes, mais um tema livre aí, então. Eu vejo que os amigos sempre têm temas importantes, né, traçados, né? É verdade. O jornalista Cláudio Dantas, eu conheci o Cláudio Dantas, eu tive um tempo em Brasília, e ele tem quase 50 anos, estava começando lá, e é um jornalista respeitado nacional e internacionalmente. Ele deu uma notícia hoje que
estremeceu a imprensa brasileira e, sobretudo, as estruturas da Suprema Corte do Brasil. Ele teve uma conversa com vários ministros do STF, ele tem muita participação na Suprema Corte, e denunciou que mais ou menos 5 a 6 dos ministros, ou seja, quase mais da metade deles, estão profundamente incomodados com a situação da Suprema Corte Brasileira e com, particularmente, a situação do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo eles, está tendo uma ação que está trazendo prejuízos institucionais ao STF. E segundo Cláudio Dantas, isso aqui é importante, Zé Silvas e Govinatsky, esses 5 ou 6 ministros estão tão incomodados que já admitem e concordam que deva haver o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, exatamente para preservar a instituição. E segundo Cláudio Dantas, esses ministros, ele tem os nomes, mas não vai citar, se precisa ele vai citar, e se for autorizado, chamam o ministro Alexandre de Moraes de um desatinado e psicopata, que está comprometendo, inclusive, a instituição federal. E aí, o Govinatsky? É terrível, sim, porque isso aí significa o descrédito com a maior instituição do ponto de vista de jurídico, preservação, né, constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Tem a obrigação de zelar pela Constituição Federal, pela letra da lei. Tá? Aliás, no direito se diz o seguinte: não há palavras inúteis na lei. Não há palavras inúteis na lei. Ora, no momento que essa afirmação ela é extremamente utilizada no mundo do direito e tem que ser verdadeira, não pode dar margem nem a interpretações e muito menos a mudanças, não é, de palavras com colocação, muitas vezes já houve uma colocação de uma vírgula que não existiu e não existe até hoje no artigo, se não me falha a memória, 52 da Constituição Brasileira. Então, isto é fundamental. Agora, no momento que a população, e aí que está o risco, a população começa a se dar conta de que a instituição não está zelando pelo patrimônio de preservar a letra da Constituição Federal, aí cria problema. E claro que os ministros têm consciência disso, não é? Os ministros sabem disso. Então, óbvio, né, óbvio também que eles recebem isso, eles têm essa informação do descrédito que está acontecendo. Não só da população, inclusive dos demais jurisconsultos. Tá? E aí, claro que isso aí cria problema. Está certo, realmente, e tomara que esses ministros, né, consigam reverter essa situação, porque do jeito que vai, é terrível. E até só para complementar, Silvas, isso está criando um problema tão sério, que essa descredibilidade, descrédito, não só o descrédito, é a questão assim, da insegurança jurídica, está fazendo com que a economia também entre em colapso e, ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma saída de empresas do Brasil. Mais de 50 saíram do Brasil na semana passada. E aí tem organizações dentro do país, instituições que podem mandar a CMPC com seus bilhões embora também, né? Por caprichos, vamos dizer, né? Por caprichos, que tem coisas que não... Né? O Estado pode crescer uma barbaridade, que a região toda da Barra do Ribeiro está sujeita a CMPC, a chilena, levar tudo para o Paraguai. Tá? Onde lá não tem esses entraves, lá tem desenvolvimento. Aqui é muita instituição para travar o progresso do país. Os estados, da economia, do povo, do emprego. Minha gente, olha aqui, ó, Parrilla del Sur. Aí eu estou falando de coisa boa. Um pedaço do Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia. Ali na Avenida Ari Lopes, 111, em Petrópolis. Telefone, reservas, olha aqui, 3012-7878. De segundas, segunda-feira você está lá das 18h30 às 23h45. Terças e sábados, 11h30 às 23h45. Domingos, 11h30 às 22h45, tá bom? Estacionamento com manobrista cortesia, minha gente. Isso aí é Parrilla del Sur. O Uruguai, exatamente, Punta del Este, Montevidéu, aqui na capital gaúcha.
promoções com frequência, sempre, né? Promoções diárias, como, por exemplo, segundas tem a tapa de quadril, terça tem o entrecô, tá? Quarta e sexta é assado de tira, quinta e sábado é entrecô especial, domingos de manhã tem a tapa quadril e à noite tem o entrecô também, que é delicioso. São carnes espetaculares, saborosas demais, tá? Mais cervejas, né? Uma super caipira, vinhos maravilhosos, drinks, chopps, assados saborosos. Vai para Parrilla del Sur, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Quem comanda aquele espetáculo lá, a direção exemplar do casal, exatamente, Darcy e Maristela Desbecel. Desbecel é a Maristela e o Darcy, que fazem a direção exemplar da Parrilla del Sur, o casal que comanda aquilo lá. O Darcy é uma figura ímpar também, um diplomata, como a Maristela também, esse casal que comanda a Parrilla del Sur com todo esse sucesso, né? Darcy e Maristela Desbecel, direção da Parrilla del Sur. É tudo de bom, Parrilla del Sur. E o Vinhos do Mundo está aí bombando, né? Avizinhando o seu aniversário. Promoções imperdíveis em todas as 3 lojas, né, tradicionais de vinhos do mundo, com esse colorido lindo, maravilhoso, né, cor laranja, sensacional. Muitas promoções em Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, tá? Atendimento espetacular e muitas promoções em todas as lojas. Aliás, é um dos maiores, o maior importador chileno do Casa Silva, que é o vinho chileno mais vendido no Brasil, é o Casa Silva. Ok? Isso aí é um negócio espetacular. O Casa Silva, que é uma vinícola espetacular, chilena, e o Vinhos do Mundo Importadora, que é a importadora de vinhos do vinho chileno Casa Silva, que é o mais vendido dos chilenos no Brasil. Vinhos do Mundo Importadora, é só chegar, estacionamento, segurança, tudo de bom. Vamos adiante, temos aí para o fechamento 5 minutos. A família Silva ou a família Silva são demais, né? A Casa Silva, Silvas e tal. Mas, José Silva, o governador de Minas Gerais, ex-governador Zema, né, deu uma declaração hoje que está movimentando a classe política em Brasília. Ele disse que quem votar no Flávio Bolsonaro estará entregando a eleição para o Lula. Eu não sei por que a direita, os conservadores, quando tem uma oportunidade de se unir para fazer frente a um rolo compressor, como é a esquerda do ponto de vista eleitoral no Brasil, com estratégias prontas, bem definidas, né, consistentes, a gente pode não concordar, mas são consistentes. Ele é um tanto quanto destemperado. Destemperado, isso que eu ia dizer. O Zema está mostrando que ele não tem equilíbrio emocional, não tem. Né, e capacidade e maturidade política. Então, nem tinha dado a situação, desculpe, Silvio Lopes, só para compor, a situação do Bolsonaro, o senador, e ele já estava metendo pau. Estava saindo do forno a notícia que ele tinha conversado com o Vorcar, não sei, e ele já dando um laço no senador Bolsonaro. Não é assim, não é esse o caminho, pelo amor de Deus. Eles podem precisar um do outro. Não é assim, seu Zé. Eu acho que isso ao invés de enfraquecer o Flávio Bolsonaro, fortalece ele e enfraquece o próprio Zema. O próprio Zema, exatamente, ele disse que fez um grande governo, tal, mas ele não tem mostrado nas suas manifestações uma diplomacia, né? Verdade. Um cara maturidade política, de elegância, né? Isso é o que falta, não é? Porque o tempero político, né? O Zema, o que se sabe é que ele é um empresário. O pai dele começou muito rico, de sucesso absoluto, é um cara que tem uma competência. Só que no setor público não se age como no setor privado. Então, detonar pontes, detonar ponte é a pior coisa que tem no setor político, porque ou tu não consegue restaurar a ponte, ou tu restaura a ponte, mas passa vergonha o resto da vida. Como é o caso, por exemplo, de muitos que atacaram o Lula, chamaram o Lula isso, daquilo e não sei o que mais. É um aliado do Lula. Inclusive que era o cara que voltava à cena do crime. E hoje está lá de vice-presidente, mas caricato. Então isso no setor político, a pessoa tem que ter temperamento para não criar esse tipo de coisa e desagregar, porque o que o Zema fez foi desagregar, né? Totalmente. Muito bem, nós estamos aqui imbuídos de uma grande campanha da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com uma proposta de ampliação do Hospital de Pronto-Socorro, que é um salvador de vidas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É verdade. Né? O Paulo Guimarães, nomeado, né, pelo Sebastião Melo, nosso prefeito. Filho do vereador Eloy Guimarães. Do Eloy Guimarães, sim.
Então, o Paulo Guimarães tem feito um trabalho em Brasília, né, no Congresso, em todos os gabinetes, tem conquistado divisas, emendas parlamentares, empresas estão se associando, né, porque eu digo aqui diariamente, né, temos 2 minutos, quem não passou pelo pronto-socorro, não teve parente, irmão, pai, mãe, filho, né, o pronto-socorro é a vida de novo. As pessoas chegam lá desenganadas e tal, e daqui a pouco estão com absolutamente vida, prontos para viver intensamente novamente. Então é a hora de dobrar a capacidade do Hospital de Pronto-Socorro, que está já debilitado no seu espaço físico, né? Tem que renovar equipamentos e tal, vai dobrar a capacidade de leitos. Está tudo pronto, projeto, só falta recurso, né? A prefeitura já está dando recurso, evidentemente, mas os recursos não são suficientes. Precisa da sociedade, né? Se todo gaúcho mandar um pouquinho do seu bolso, um pouquinho, se resolve a situação da construção, da ampliação, né, do Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre, que ampara todos que ali chegam, sem perguntar se tem dinheiro, se não tem, se é SUS, se é isso. Não só de Porto Alegre. Não, todo estado. De países vizinhos e de estados vizinhos. E de todo o nosso interior do estado. É um salvador de vidas. Então, chegou a hora de mexer com o coração. Olha para trás pelo seu retrovisor, veja que seu vizinho já não esteve lá e tal, às vezes desenganado. Setor de queimados lá, né? Divisão de queimados, é uma das melhores do país. Então, vamos fazer esse gesto aí de grandeza e vamos depositar um valor de acordo com o seu bolso para a gente dobrar a capacidade do Hospital de Pronto-Socorro na capital gaúcha. Vocês falaram aí no vereador Eloy Guimarães. Eu quero dizer para vocês aqui, para os telespectadores, que eu conheci o Eloy Guimarães, fazia cobertura na Câmara Municipal, e entre Eloy Guimarães e João Dib, para mim, foram os 2 melhores e mais importantes vereadores de Porto Alegre. Um diplomata. É verdade. Não, Eloy Guimarães deixou uma marca incrível na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? É outro diplomata, né? E o Paulo Guimarães, seu filho, não é diferente, né? A foto caiu exatamente debaixo. Paulo Guimarães tem sido incansável, tá? É uma patrola e um acerto absoluto do prefeito Sebastião Melo na escolha de uma figura, né, com essa dedicação por uma causa tão importante, né, que é a saúde, que é a sobrevivência, é a salvação de vidas que muitas vezes se dá como perdida e chega no Hospital de Pronto-Socorro, ela é recuperada. Vamos lá, vamos dar as mãos, coração e vamos dobrar a capacidade do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, tá bom? Muito bem, estamos aí com 12 segundos para o fechamento. Esses meus dois comentaristas... Eu só quero complementar o que o Silvas e o Silvio Lopes estão dizendo. O pronto-socorro também tem sido um celeiro, ou digamos até um incubador de grandes médicos que por lá passaram. Passam por lá. Né? E até deixo uma homenagem aqui ao meu amigo José Carlos Felicetti, um grande médico que teve todo o seu trabalho de graça. Ele fazia plantões de graça no pronto-socorro. Pneumologista. Exatamente. Muito bem. Tá, Silvio? Tudo pelo nosso HBS. Muito bem. Minha gente, vamos embora. Amanhã, o programa está indo embora. Daqui a pouquinho aqui termina Alexandre Garcia. E amanhã de manhã, Boris Casoy, ao vivo aqui na nossa emissora, 8 horas da manhã. E agora, 21, Alexandre Garcia, um comentário imperdível também aqui na nossa emissora, RS Play, 524, Claronet, mais todas as plataformas. Nós mandamos a nossa grade maravilhosa, mundo afora, tá bom? Até amanhã.